Pegar o celular sem autorização é uma invasão de intimidade, uma invasão de privacidade. Mesmo casado. Se você pega sem autorização, você realmente vai estar cometendo um crime. A chatice. Eu sou uma pessoa... Eu sou um mau humor, eu sou muito mal-humorada. Excelência, ela queria um vibrador. Isso é sério? Eu falei, é sério, é dela. E aquele juiz olhava pra mim, tipo assim, doutora, você não vai fazer nada? Eu vou fazer o quê? Não tem que ser feito, né? Ela ficou daquele jeito, eu falei, excelência, eu gostaria que constasse em ata de audiência o preconceito da representante do Ministério Público contra a advogada. Que ela teria que usar uma cinta peniana e manter relações sexuais com o marido. Ela utilizar a cinta nele. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês que estamos no Spotify. Gente, enquanto eu faço agradecimentos aqui aos patrocinadores, vamos combinar uma coisa? Você se inscreva no canal agora, compartilha aí para 7 pessoas e dá aquele likezinho pra gente, tá? Enquanto isso, vou fazendo agradecimentos aqui. Obrigada aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Dias One Perfumaria Artesanal, Arapuca Bar, Laboratório Marlene Spear, Pioneirismo, Tradição, Modernidade e Qualidade, Laboratórios Marlene Spear, Celas Gasparini, é a sua cela de confiança. Você precisa ir aqui, ó, a minha convidada de hoje já estava comentando aqui que ela tem escola de equitação, então nós já vamos apresentar as celas Gasparini aqui para nossa convidada, celas de excelente qualidade, viu, doutora? E também Sueli Mendes, aluguel de peças e suportes para bolo e mesa de doces. Gente, a minha convidada de hoje... Ela é advogada formada pela UnoOeste há 20 anos, tem 8 pós-graduação, faz mestrado pela Universidade da Espanha, advoga na área da família há 10 anos e tem formação de educação física e designer de interiores. Olha que chique, unindo aí então o direito ao requinte bom gosto, né, da decoração, né, doutora? Que chique. Seja muito bem-vinda, doutora Viviane Monteiro. Obrigado. É um grande prazer ter você aqui no meu podcast. Prazer é todo meu. Doutora, bom, a senhora é linda. A senhora eu vou te chamar de você, né? Porque tão senhora, tão jovem, bonita, tá né? me dando um peso maior do que eu tenho. É verdade. Apesar do título, né, de ser uma doutora, né? Uhum. Mas olha, esse pod, gente, tá muito legal, porque nós vamos falar sobre direito de família, porém, de uma coisa já mais moderna, sem aquela coisa tradicional, né, doutora? Vamos falar do Sim. mundo hoje, porque o mundo modernizou e muitas coisas acontecendo em relação aí a palavras que a gente ouve que até então, há um tempo atrás, não eram muito familiares para a gente. Hoje ouvimos falar, por exemplo, de pai e mãe socioafetivo, né? Verdade. O que é isso, doutora? Pai e mãe socioafetivo. O que acontecia antigamente? Aquela família que tinha um pai e uma mãe e um padrasto, ou uma mãe e uma madrasta, e crescia assim, sem aquele vínculo jurídico para os filhos. Era um vínculo de afetividade, era um vínculo de carinho, de amor, e criado como se filho fosse. Uhum. E nunca era regularizada essa situação, porque aquela criança, aquele menor, ele tinha um pai biológico ou uma mãe biológica. Então, o que é hoje esse pai socioafetivo ou essa mãe socioafetiva? É aquele que criou como se filho fosse e hoje pode ser registrado. Então, como que é feito isso? O próprio pai e a criança, depende da idade da criança, vai no cartório e já inclui aquele pai
como sócio afetivo no registro. Então, ele vai ter 2 pais ou 2 mães, o pai biológico e o pai socioafetivo, e ele pode incluir também o sobrenome daquele pai ou daquela mãe, passando a ter todos os direitos de filho, como se fosse o biológico. Não existe diferença do filho socioafetivo, do pai socioafetivo, as obrigações e direitos para o filho biológico. Ele passa a ter direito de herança, ele passa a ter direito de alimentos, ele passa a ter direito de convivência com aquele pai socioafetivo ou mãe socioafetiva. E isso não tinha antes. Quer dizer, sempre teve, né? A Sim. vida toda a gente sempre foi criado por um padrasto, uma madrasta, só não era regularizado. E hoje é regularizado. Quantas crianças, quantos adolescentes queriam ter o nome do padrasto incluído no seu nome? Verdade. Porque tinha ele como pai, tinha ela como mãe. E hoje pode ser incluído. Que legal. E as responsabilidades do pai sócio ou da mãe sócio-afetiva vai também além de somente os direitos de pagar pensão, os financeiros, vamos se dizer. Ele tem responsabilidade na educação, no desenvolvimento Sim. dessa criança. Sim, ele tem. É pai, é mãe. Uhum. Não existe diferença. Entendi. É como se fosse uma adoção, é a mesma coisa. Só que ali está incluído. A adoção, você exclui o nome dos antigos genitores. E no pai socioafetivo e a mãe é incluído. Né? Entendi. Então, ela passa a ter 2 pais e 2 mães. E quais são todos os direitos e obrigações? Ele acompanha essa criança para a escola, ele leva para o médico, como se um pai fosse, como se uma mãe fosse. Vai ser chamado até de pai, com certeza, por aquele menor, aquela criança. Então, todos os direitos e obrigações são idênticos ao pai e à mãe biológica. Não mudem absolutamente nada. E a partir do registro, ou melhor, da inclusão no registro, essas obrigações, elas estão por lei. Estão determinadas em registro e não se tira mais. Ah, que legal. Tá? Eu até fiz uma caixinha de pergunta e tem uma das perguntas que a nossa seguidora, que é a Eliane, ela perguntou: pai paga pensão, descobre que não é o pai biológico, ele tem o direito de reaver o valor pago? Não tem. Olha, na verdade, assim, isso acontece muito, né? Como acontece, né? De o pai registrar uma criança acreditando que realmente fosse seu filho, e aí, com certa idade, acaba fazendo o exame de DNA, ou por uma discussão em família, acaba se vindo à tona aquela mentira. Uhum. Ele não tem. Às vezes, está se discutindo de que ele poderia entrar com pedido de indenização por danos morais, que ele poderia reaver isso, mas não pode. Porque nem sempre a mãe também sabia que ele não era pai. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de ser descoberto pelos 2, pelo pai e pela mãe. Nem ela sabia. Às vezes teve um relacionamento anterior e foi muito próximo do relacionamento com ele, ou mesmo que for uma traição. Só que aí a traição nós estamos indo para uma outra esfera. Sim. Que aí já seria uma indenização pela traição, né? Tá. Mas reaver os alimentos que foram pagos, não tem. E ele se encaixa aí nesse quadro de pai sócio-afetivo? Se criou vínculo de afetividade, sim. Sim. Porque, assim, o fato de eu, como mãe, criar uma criança que não é minha, ou um pai criar uma criança que não é dele, nem sempre gera o vínculo afetivo. Pode ser que você só criou, você só conviveu com aquela mãe, mas não teve aquela afetividade com aquela criança, com aquele menor. Então, o que é necessário para ser um pai socioafetivo? O vínculo de afetividade. Você tem que criar como se fosse seu filho, como se fosse sua filha. Essa afetividade, esse carinho, esse cuidado como se filho fosse, que vai te levar para o cartório para fazer esse registro. Porque se não houver essa afetividade, você nem procura esses meios. E ainda que seja procurado pela mãe ou pelo menor quando cresce, quando adquire a maioridade, tem que ser provado que houve esse vínculo. Porque senão, mesmo dentro de um processo judicial, o juiz não vai aceitar. Tem que ser provado a afetividade, o amor, o carinho, a convivência, para que possa ser registrado como pai ou mãe socioafetivo. Entendi. Doutora, você falou aqui em indenização sobre traição. Existe isso mesmo? Olha, essa pergunta faz Como é que é tanto isso? dentro do escritório que às vezes... Bom, existe muitas traições, mas vamos lá. Quando a traição pode, ou até tem realmente o direito de ser indenizado. Na verdade, assim, vamos explicar do início. Adultério não é crime.
o dever de fidelidade existe no casamento, mas o adultério não é crime. Tá. Então, assim, a traição, o adultério não é indenizável, né? Você tem com aquela pessoa que você convive, seja marido ou união estável, ou a mulher, a obrigação de fidelidade, mas não que você vai ser moralmente ou financeiramente indenizável por uma traição. Tá, quando passa a ser indenizável? Passa a ser indenizável quando aquela pessoa é uma pessoa pública, artista, cantores, e aquela traição tomou uma repercussão muito grande. Mesmo que não seja artista, alguma pessoa que realmente seja muito conhecida e que se tornou muito público, ela passou, ou ele passou, a precisar de tratamentos psicológicos, acompanhamento médico, que precisa de um respaldo financeiro para sair daquela situação no qual ela entrou emocionalmente por conta da traição. Mas veja bem, só cabe a indenização quando realmente é provado que houve um desgaste emocional, quando houve realmente uma situação que colocou aquela pessoa precisando de cuidados médicos, psicológico, psiquiátrico, ou quando a repercussão realmente foi muito grande. Senão, não cabe indenização por traição. Porque a traição ou adultério não é crime. É verdade. Então, não tem como ser indenizado, a não ser nesses casos. Doutor, um caso bem famoso aí que a gente sabe de contrato, vamos falar de contrato pré-nupcial, que foi o do Michael Douglas, né? Um contrato milionário, porque ele era muito infiel, né? E agora eu esqueci o nome da esposa que casou com ele, uma outra atriz. E ela exigiu que, caso ele a traísse, Sim. Então tinha uma cláusula, ele teria que pagar lá milhões para ela, né? Sim. Isso foi, sei lá, acho que 20 anos atrás. Isso é uma realidade hoje, presente? É uma realidade muito grande. Os contratos hoje, antinupcial, pré-nupcial, a maioria hoje tem essa cláusula de infidelidade. Uma indenização, uma reparação de danos pela infidelidade. Não é só essa cláusula, mas a gente pode colocar qualquer cláusula dentro de um contrato pré-nupcial para que realmente você fique, se precava de algumas coisas, né, no futuro. Então, assim, não só essa situação da traição. Existem outras cláusulas que nós podemos colocar nesse contrato, que agora não me vem em mente, mas a gente faz muitos contratos que colocam algumas cláusulas assim bem... Existem até cláusulas sexuais. É mesmo? O homem ou a mulher que não aceitam transar 2 vezes na semana ou 3 vezes na semana. É uma situação extremamente difícil de ser provada, né? Você já passou por casos assim, doutora? Nesse caso específico, não. Mas casos de colocar uma cláusula de infidelidade, sim. Já foi feito no escritório, sim. E a pessoa, como que é ali na hora de assinar? Assina de boa ali? Como que é? Olha... Que imagino, né? Nem sempre a gente concorda com todas as cláusulas, mas depende do tanto que você quer o resultado daquilo, né? Exatamente. Né? Então, depende do quanto você ama aquela pessoa ou do quanto realmente você quer o casamento. Eu costumo dizer sempre assim, antigamente a área de família era muito mais emotiva, mais emocional. Hoje, as relações familiares, elas são muito mais contratuais. Tanto é que você pode fazer um contrato, por exemplo, para gerar um filho. Né? Você não quer vínculos, você não quer ter contato com aquele pai daquela criança, então você vai fazer um contrato realmente para gerar aquele filho. Mas esse contrato é válido? Bom, é válido. Só que quando a criança nasce, ela passa a ter outros direitos, que é o direito de ter um pai, de ter o registro como um pai. Então, acaba ferindo um pouco esse contrato, essa cláusula desse contrato. Mas contratos hoje, a gente pode colocar quase tudo que você quiser. Olha só. Bom, falando um pouquinho sobre pensão. Vamos citar, assim, um caso. Acabou o casamento, a pessoa está desempregada ou não trabalha, ela é obrigada a pagar pensão? Claro. E como que ela vai pagar se ela não tem dinheiro? Que coisa, né? É isso? Eu postei um vídeo esses dias de uma pessoa, de uma pergunta, uma caixinha de pergunta que eu abri, a pessoa perguntou assim, doutora, se eu ficar desempregada, eu sou obrigada a continuar pagando pensão para o meu filho? Olha, seu filho continua comendo, você é empregado ou não. É verdade. E eu ainda fiz uma brincadeira, o pessoal ficou meio bravo comigo na internet. Eu falei, filho, vai capir um terreno, vai fazer cerca, faz alguma coisa, mas faz dinheiro, você tem que sustentar o seu filho. Então, o que acontece? Normalmente, quem paga os alimentos, isso é uma coisa assim, normalmente, mas não é uma regra. Mas normalmente quem paga os alimentos é o pai. Porque em 90% dos casos, hoje tem mudado muito isso, mas em 90% dos casos, as crianças ficam com a mãe. Então a mãe passa a ser a cuidadora, a geradora,
Aquela que supre todas as necessidades do filho. Emocional, educacional, tudo ela que supre. E o que acontece? O pai simplesmente, eu pego a criança a cada 15 dias, a minha obrigação é pagar a pensão. Nada mais do que isso, né? A criança ama ficar com o pai. Por quê? Porque só fica no dia bom. Verdade. Só fica no fim de semana, né? Tem essa coisa assim. Então, mas isso eu tô falando assim de uma forma que talvez dê um tom um pouco machista, mas não é. Isso também pode acontecer do lado da mulher. Então, assim, eu, mãe, tô com 3 filhos em casa. O meu ex está desempregado, não pode pagar pensão. E daí? Eu tenho que suprir sozinha? Então, o pai tem que continuar pagando pensão e a mãe também, se é ela que não detém a guarda, tem que continuar pagando pensão, não importa como. Doutora, mas eu estou desempregada e não posso pagar. Você vai preso. E pronto, é isso. Se eu, como mãe, estou com os filhos, que eles têm o direito dos alimentos, porque o direito dos alimentos não é da mãe e nem é do pai. O direito dos alimentos é do filho. E alimentos é direito indisponível, ou seja, a criança não pode dispor daquilo. Por isso que a mãe que detém a guarda física da criança, ou o pai, quando ele deixa de pagar, você tem que buscar no judiciário, porque você está sendo o cuidador dos direitos do seu filho. E aquele direito aos alimentos é um direito indisponível. Você não pode dispor de um direito que não é teu, é do seu filho. Então você busca o judiciário para se socorrer daquilo, e o homem vai lá, ou a mulher vai lá, olha, eu estou desempregado, não posso pagar. O que o juiz vai falar? Se vira. Paga. Porque ela não é obrigada, ou ele não é obrigado a sustentar a criança sozinha. Então, não importa. Ficou desempregado, vai preso. Vai preso. Ou paga ou vai preso. Ou paga ou vai preso. Olha, tem uma coisa que eu acho que está acontecendo, assim, acho que de coisa de modernidade agora, nesses últimos tempos, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. A pessoa tem um namorado que é casado. E aí ele veio a falecer ou ele faz um testamento, ele pode estar incluindo essa namorada no testamento e ela tem direito? Olha, essa pergunta bate quase todos os dias na porta. É mesmo? Então é mais comum do que eu pensava. Mais comum do que você pensava. O que acontece? Ela tem um namorado ou ele tem uma namorada que é casado. Ele faz um testamento e nesse testamento ele inclui uma participação para essa namorada ou esse namorado. Pode ser feito? Pode. Ela vai receber ou ele? Não. Sério? Porque o que vai acontecer? Eu posso dispor em testamento até de 50% dos meus bens. Ok. Mas a partir do momento que você demonstra que ela era amante ou ele é o amante, claro que esse testamento vai ser questionado. Claro que vai ser questionado pelos filhos, vai ser questionado pelos herdeiros, vai ser questionado pela uma mulher que ficou, o homem que ficou, claro que vai ser questionado. E aí, nesse caso, o amante ou o amante não tem direito. Se nós acreditarmos que todos os amantes vão ter direito, o que vai acontecer com o nosso judiciário, né? Verdade. Não pode, né? Não tem como, assim... Isso fazem muitas perguntas para mim no escritório. Ai, doutora, eu tenho um namorado casado, ele pode me incluir no testamento? Pode, filha. Eu vou levar? Não. Bem assim, né? Não vai. É isso, mas por quê, doutora? Ele não pode doar? Ele pode, mas vai ser questionado. Você é amante, filha, ele não pode ter amante. Né? Pode ter amante? Pode, mas não pode ter amante que eu possa distribuir os meus bens. Não pode. Se quiser que faça em vida, pois Alice, né? Faça em vida, corra atrás. Não, corra atrás. Tem outra pergunta aqui sobre união estável, contrato de união estável. A pessoa não quer, ela inicia um namoro, mas ela não quer ter a obrigação de uma união estável. Ela pode fazer um contrato que se divide isso? Sim, pode. Vamos falar assim, ó. Hoje nós podemos fazer um contrato de praticamente tudo. Nesse caso, o casal pode tanto fazer um contrato de namoro, para que não configure a união estável, como nós podemos fazer um contrato de união estável, porque você não quer casar, não quer regularizar a tua situação, tá? Então, o que normalmente é feito? Normalmente é feito um contrato de namoro para não configurar a união estável. Isso é o que tem sido feito. Aliás, acho que saiu recente uma notícia que houve o recorde de registro de contratos de namoro. Verdade. Né? Porque o que acontece? O casal... cheio de amor, né? Cheio de meu bem pra cá, meu bem pra lá, né? E aí começa a namorar e vai ficando junto. E nesse namoro já compra um carro financiado.
Dali a pouco já começa a financiar um terreno. E vai indo assim. Só que eles não estão morando junto, apesar de que a união estável não precisa morar junto. Mas eles não querem que configure isso uma união estável. É apenas um namoro e que nós estamos comprando alguns bens juntos para depois partilhar. Então, perfeitamente possível. Faça um contrato de namoro. Nesse contrato de namoro vai deixar bem claro que não existe o interesse de constituição familiar. Não tendo interesse de constituição familiar, ele não vai gerar a união estável. Claro que se essa relação ficar mais duradoura, se essa relação começar realmente a adquirir muitos bens, ou vai morar junto, tem filhos, aquele contrato perdeu a validade. Entendi. Já não tem mais jeito. Mas é perfeitamente possível. E hoje, o que acontece com os namorados? Começa a namorar, já começam a dormir na casa do outro, e vai indo. Daqui a pouco já tá quase morando junto. Né? Mas eu não quero união estável. Eu quero que continue sendo namoro. Porque eu já tenho os meus bens. Eu já tenho o meu apartamento. E se ela não faz, ou ele não faz o contrato, e tá nessa situação de um dorme aqui, outro dorme lá, e terminou o namoro, um dos dois pode requerer alguma coisa e... Com certeza, aquele que se sentiu mais prejudicado vai buscar os seus direitos, uma ação de reconhecimento e de solução de união estável com partilha de bens, né? Um casal, por exemplo, está namorando. Ela vai morar no apartamento dele. O apartamento já é dele. Uhum. Normalmente, essa moça fica morando 1, 2 anos lá, vamos colocar assim, e aí ela já se sente no direito daquele apartamento ser dela. Não é. O apartamento não é dela, não vai ser partilhado. O que vai acontecer nesse caso? Se o apartamento é financiado e ela está contribuindo no pagamento dessas prestações durante esse período que eles estão juntos, ela tem direito a 50% dessas parcelas pagas, mas não do imóvel. Então, por isso que é bom fazer esse contrato de namoro, para que não constitua essa união estável e não haja essa possibilidade de partilha. Então, contrato de namoro eu acho bem válido. Interessante, Muito interessante. Até vi sobre isso, justamente por essa notícia, e aí uma pessoa que eu sigo, e ele comentando, ele falando que ele era contra, porque tem que haver confiança, porque se não tem confiança, eu pensei, confiança, eu falei, vai nessa aí que você vai ver. Mas você sabe o que acontece? Existe a confiança, mas existe a mágoa pelo fim do relacionamento. Tem isso. Porque o fim do relacionamento, às vezes a pessoa busca tanto a justiça para entender que ela tinha mais direito do que realmente ela tem, pela mágoa, porque ela está frustrada, porque ela achou que seria para sempre, ela achou que aquele relacionamento ia para frente. O casamento, a gente já casa achando que seria para sempre. Verdade. E aí, quando há esse rompimento, a primeira coisa é a frustração. Ela se sente incapaz, eu não consegui levar um casamento, ele se sente incapaz. E aí vem a mágoa. E a mágoa aflora todo tipo de direito que não existe. Verdade. Então, eu acho, assim, muito válido fazer um contrato de namoro, apesar de eu achar que ele é um pouco... Vamos colocar que ele é fraco. Quando começa a ter esse vínculo de união. E o que ele difere do contrato de união estável? Porque o contrato de união estável, você já está reconhecendo que você está vivendo com aquela pessoa em união e que a partir daquele momento, depende do regime que você colocar ali, mas normalmente é o regime geral, então tudo que ser adquirido a partir dali vai ser dividido, então você já está afirmando que você está em união estável e que todos aqueles bens que vocês adquirirem dali para frente vão ser divididos. O contrato de namoro é totalmente o contrário. Olha, eu estou namorando, eu não tenho interesse de constituir uma família com essa pessoa, eu não tenho interesse de que haja vínculo de união. Para que nunca haja essa possibilidade de partilha de bens. Você falou das cláusulas aí, do direito do regime, né? Num contrato de união estável. Se a pessoa tem bens, patrimônios, e a outra não, ela não pode fazer um contrato de separação total de bens? Pode, claro. E isso é válido? É válido. É o pacto pré-nupcial, né? O antinupcial você faz, já declarando todos os bens que você tem e que não vão ser partilháveis. Nenhum dos bens que você tem anterior ao casamento ou à união. A menos aquilo que seja comprado junto que... Sim, exatamente. Mas você pode, sim, fazer de separação total. E para configurar, você falou em uma união estável, não é necessário morar juntos. Não é necessário morar junto. Como que é isso, doutora? Porque, né, é uma coisa... mas eu moro na minha casa, ele tem a casa dele, agora eu sou obrigada a dividir. Exatamente. Como não mora junto e é união estável, né? Olha, não precisa morar junto para ser configurada a união estável. O que é
o que se configura a união estável? Um relacionamento duradouro, público e com a intenção de constituição de família, tá? Por que público? As pessoas têm que saber que você tem aquele relacionamento. Por isso que a amante não se inclui na união estável. É verdade. Né? Porque é escondida. É escondido. Então, tem que ser público. As pessoas têm que saber que você está naquele relacionamento. Por isso que normalmente a gente fala assim, que aprovar a união estável, tira bastante foto junto, põe nas redes sociais, a gente vai juntar todos esses documentos, né? Já é uma dica do advogado, então. Então, assim, tem que ser público, tem que ser duradouro. Ah, doutora, com 6 meses configurei a união estável? Não tem prazo. Às vezes 1 mês configurou, 2 meses configurou. Porque basta estarem juntos. Qual o período? Não importa o período. Nossa. Por um período. E o que mais importante? O ânimos de constituição familiar. Eu tenho que ter a intenção de constituir uma família com aquela pessoa. De ter filhos? Talvez, mas mesmo que não seja, eu e ele já é uma família. Então, essa intenção de eu estar com ele, de fazer uma família com ele, de fazer uma família com ela, já é um dos requisitos da união estável. O que não tem no namoro. Né? Você começou a namorar, você já não tem intenção já logo de cara começar a criar uma família, criar com aquela pessoa. Doutora, me conta uma coisa, um contrato de namoro, o pessoal tem resistência em assinar? Porque imagina que mexa ali um pouco com o ego, né? Ou a mulher fala assim, nossa, mas ele tá comigo e não tem intenção de casar, nem de, sei lá, de ter uma união estável, É estranho, as mulheres, elas se queixam, assim, de alguma coisa. Quem que procura sempre um contrato desses, assim, de namoro? Quem já tem bens e não quer correr o risco de ter que, em algum momento, discutir a partilha daqueles bens. Ou a família exige dos filhos. Então, às vezes, a família é bem-sucedida, né? E eles são muito jovens, estão muito apaixonados e muito facilmente aquele namoro já vai virar uma união estável. Então, às vezes, a família também exige, por ser uma família de posses, alguma coisa assim, acaba exigindo esse contrato. Esse contrato normalmente parte da mulher. As mulheres que são bem-sucedidas, elas não têm o interesse em partilhar. O homem, ele é mais tranquilo com isso. Ele briga menos por essas questões. Entendi. Mas a mulher, quando ela é bem-sucedida, meu bem, não. Não, tá certo. Eu sofri muito para adquirir isso aqui, eu não vou partilhar com você. Exatamente. É mais ou menos assim. Mas nessas situações assim, ou realmente são pessoas mais bem-sucedidas, E os caras vão e assinam de boa. Tipo, tem o eguinho ali deles, vão assinar. Ele fica uma situação assim. Eu falo porque eu passei por uma situação dessas, assim, lá, né, atrás. E daí eu percebi, assim, na hora que o meu ex-namorado foi assinar, ele falou assim, tipo, daqui eu assino isso, eu não tô com você por causa de dinheiro. Eu vou provar que é amor. Exatamente, entendeu? Assim. Mas é mais ou menos assim. O homem, ele fica muito assim, daqui que eu vou provar que isso é amor, vou provar pra você que não é isso. A mulher fala assim, não vou provar nada, daqui que eu vou mostrar pra você que o que é meu, o que é seu, é seu. Acabou. E pronto. É isso. Então, normalmente, é parte da mulher. Doutor, um exemplo, assim. Fui morar na casa do meu namorado por 2 anos. Aí acabou o namoro. Eu tenho que sair do apartamento, é direito dele, eu tenho direito a essa propriedade? Nossa, olha, eu abri uma caixinha de perguntas que me fizeram essa pergunta, eu fui quase apedrejada com mais de 500 comentários sobre isso, mas é assim. Até a pergunta foi assim, doutora, eu estou morando com a minha namorada há 2 anos, fui morar na casa dela e ela rompeu o relacionamento, o que eu tenho que fazer? Eu falei, tem que fazer as malas, sai, né? Então, é assim, se o imóvel, né, eu fui morar na casa do namorado, o imóvel é dele, eu sou obrigada a sair. Eu tenho que sair, é dele o imóvel. O imóvel é dele, quitado anterior à união, anterior a esse namoro, que virou uma união, eu tenho que sair. O apartamento, o imóvel é dele, não é partilhável. Agora, vamos lá. Eu fui morar com ele, e esse imóvel dele era financiado. E aí eu fiquei com ele 2 anos. Nesses 2 anos, ainda que eu não tenha trabalhado e contribuído financeiramente, mas eu estava com ele nesses 2 anos, eu tenho direito a 50% das parcelas que foram pagas. Ele tem que me ressarcir esse valor. Eu vou ter o imóvel? Não, porque o imóvel já era dele, já foi adquirido por ele. Mas das parcelas que foram pagas nesse período, eu tenho direito. E se ela não contribuiu financeiramente? Ainda que não tenha contribuído. Ainda que não. Quantas donas de casa, né? Isso se a gente olhar lá daquela antiga criação bem patriarcal,
em que o marido saía para trabalhar e a esposa era dona de casa, se houver a separação ainda desta forma, ela tem direito a 50%. Por que você saiu para trabalhar? Por que você teve a disponibilidade de trabalhar? Por que você conseguiu trabalhar? Porque eu estava lá, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então, eu contribuí também. Eu não contribuí financeiramente, mas eu contribuí. Então, a partilha é igualitária, de 50%. Pelo regime geral de bens, né? Geral, tá. Falando um pouquinho sobre guarda compartilhada, eu acho que isso, assim, eu passei por isso e eu confesso que na época me causou muitas dúvidas. Falei, gente, guarda compartilhada? Aí a gente dá um Google, vai ver o que é guarda compartilhada. Aí eu falo assim, não, ele vai pegar o seu filho 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro, uma semana, ou não sei o quê. Aí eu fui ler e vi que não era nada disso, né, doutora? Queria que a senhora explicasse um pouquinho, ó, senhora, que você explicasse um pouquinho aqui pra gente, então, sobre a questão da guarda compartilhada. Tá. Então, vamos lá. Quando eu comecei a advogar, ainda não existia a guarda compartilhada. Existia, sim, a guarda unilateral. Ou ficava com o pai ou ficava com a mãe. E aquele que não detinha os poderes da guarda era obrigado a pagar os alimentos. Obrigado. Né? Isso não é nenhum direito. Sim. A gente falava como obrigação. Né? Era obrigado a pagar os alimentos e tinha direito da visita. Hoje mudou tudo isso. Não é nem mais direito de visita, é direito de convivência. Né? Nós temos o direito de convivência com os nossos filhos, com dias marcados, estipulados, de buscar a criança, de ficar com ela. A guarda compartilhada, como que ela é? A guarda compartilhada, todos os direitos e deveres são dos dois. Quando a guarda era unilateral, por exemplo, eu sou a mãe, tem a guarda. Eu levo na escola, eu busco. Se o pai foi buscar, não pode. Se a guarda fosse unilateral. Verdade. Não podia. Eu levo no médico, ele não pode. A criança precisa passar por uma cirurgia. A guarda unilateral minha, só eu assino a autorização. O pai não pode. Na guarda compartilhada, não. Esses direitos e esses deveres passaram a ser da mesma forma, de forma igualitária para o pai e para a mãe. Então, o pai tem direito de buscar na escola, tem direito de acompanhar os estudos, a mãe também tem o direito. O que diferencia nessas situações? Em que a guarda física vai ficar com um dos dois, para a criança não ficar pulando de um lado para o outro. Pode existir que a criança fique 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Pode. De repente, por uma convenção entre o casal, eles acharam melhor que a criança passe 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Não há problema nenhum em colocar dessa forma. Mas, normalmente, fica com a guarda física com um dos genitores e o outro passa a ter direito de convivência. Então, a guarda compartilhada nada mais é de que todos os direitos e deveres são igualitários entre o pai e a mãe, mantendo-se a guarda física com um dos genitores ou não, podendo aí também quem ser... paga a pensão é aquele que não detém a guarda física. Exatamente. Entendi. Então, mora com a mãe, quem tem o dever de pagar os alimentos é o pai. Né? Mora com o pai, quem tem o dever de pagar os alimentos é a mãe. E acho que uma pergunta bem comum que você deve recebê-la bastante, né? Quando o pai não paga a pensão, está em atraso, não paga a pensão, ele tem o direito de ver o filho? Nossa! Quando a pessoa me faz essa pergunta, eu falo, mamãe, normalmente é a mamãe, né? Porque normalmente é a mãe que está com os filhos, né? Eu falo, mamãe, pagar alimentos não tem nada a ver com direito de convivência. Ainda que ele não pague, ele tem direito de conviver com o filho. Mas ele é um safado, ele é um sem vergonha, ele está festando por aí, não está pagando, ele está indo para boate todo dia fazendo churrasco. Mesmo assim, ele tem direito de convivência com os filhos. Então, o dever de pagar alimentos não tem nada a ver com o direito de convivência e visitar os filhos. Ainda que ele esteja em atraso à pensão, ele tem o direito. Ainda que a mãe esteja em atraso nos alimentos, ela tem o direito de conviver com os filhos. Posso proibir? Não pode. E aí, o que você faz? Chama a polícia e pega a criança e coloca dentro do carro e leva embora. É assim. Nossa. Eu até vi na internet sobre o caso da Ana Hickman, né? Acho que o celular do filho quebrou e o pai não conseguia falar com o filho. Então, ela pegou e falou, se você quer falar com o seu filho, compre o celular para ele, porque o dele está no concerto. Então, tem. Assim, e você sabe que tem uma situação assim, já me perguntaram assim, doutora, eu posso bloquear o meu ex-marido, o pai do meu filho no WhatsApp, alguma coisa assim? Pode. Porque às vezes pode, porque às vezes é uma perturbação tão grande. Eu posso bloquear os avós paternos, os avós maternos, os tios, porque ficam ligando, perturbando? Claro que pode. O que você tem que fazer só é deixar um meio de comunicação.
Um telefone, um e-mail, alguma coisa assim. Mas está perturbando demais pelo WhatsApp, fica o tempo todo mandando mensagem, incomodando, bloqueia. Bloqueia. Pronto. Ah, mas não vai ser alienação parental? Não, não vai ser alienação parental. De jeito nenhum. Esse tipo de perturbação, você tem que cortar, isso é paz. Então pode bloquear que não vai ser alienação parental de jeito nenhum. Mantenha-se apenas um meio de comunicação. Ah, o telefone dele quebrou, não tem como falar com ele pelo telefone dele, liga no telefone da mãe, espera, eu vou passar. Manda um e-mail, eu respondo. Entendi. No caso, quando o pai não tem condições de pagar a pensão, pode pedir para os avós? Ó, quando não tem condições, tem que provar que não tem mesmo. Tá. Não tem condições, de jeito nenhum. Como não tem condições? Tá doente, tá Ou no caso, se inválido. for um menor de idade? Se ele trabalhar e tiver condições, sem Tá. problema, tá? Se for Independente de ser dependente maior de ou não. pai, Mas de se for dependente de mãe. pai ou não. O que tem que se entender sempre é que os alimentos pagos pelos avós, ele é sempre complementar. Ele não pode ser a integralidade da obrigação. Então, o que a gente faz? Vai sempre no pai ou na mãe. Se não tiver realmente condições, aí sim nós vamos nos avós. Mas de forma complementar. Nem que seja que aquele pai e aquela mãe pague uma parte e os avós complementem com uma outra parte. Nós não podemos jogar toda essa obrigação em cima dos avós. Tem que ser sempre complementar. Então, pode cobrar dos avós? Pode cobrar. De forma complementar. Nunca de forma integral. A não ser que realmente seja a pessoa realmente não tenha condições. Por algum motivo, a pessoa é inválida, está numa cama, ou é menor de idade, realmente dependente dos pais, aí sim. Aí pode. Aí pode. Doutora, no caso da pessoa que vai se divorciar ou se divorcia e ela não quer mais que a outra pessoa use o sobrenome dela, ela pode ou ela quer usar o sobrenome do marido, ela tem esse direito? Não tem? Como é? Gente, deu vontade de arrancar os cabelos. Aí eu falo assim, lindo, a partir do momento que você deu o seu nome para ela, ela faz o que ela quiser. Ah, é? Ela só vai tirar o seu sobrenome do nome dela se ela quiser. É assim. Mesmo separado? Mesmo ela pode separado. continuar usando. Você já pensou quantas pessoas aderiram ao nome do homem, né, do marido, e que usou aquele nome até de forma pública? Verdade. Né? Como deixar de usar após a separação? Né? Mas de forma alguma. Então eu sempre falo assim, a partir do momento que você casou e o seu nome foi incluído no nome dela, só vai tirar se ela quiser. Se o cara foi realmente muito, muito, muito imprestável, ela vai querer tirar na hora esse nome. É verdade. Né? Mas também por vingança, a mulher também deixa o sobrenome dele. Ele fala assim, não, mas vou usar o sobrenome dele até o final agora, por vingança. Mas não, se ela quiser, ela pode continuar usando o sobrenome do marido, sim. Ainda que ele não queira. Ainda que ele não Ainda que ele não queira. Entendi. Isso é ótimo. É bom, eu achei que era obrigatório ter que tirar. Não, não é. Isso é uma vingança incrível. Das mulheres contra o homem numa situação de divórcio. Verdade. Doutora, em tempos aí de internet e conteúdos digitais, né, a gente vê hoje muitos sites, né, de conteúdo adulto, os famosos OnlyFans. Se a mãe, né, ela cria um perfil e ela passa a ter essa atividade num site, isso caracteriza uma perda de guarda? Não. Não? De jeito nenhum. De forma alguma. Existem muitas situações de mães e pais também que criam um perfil nesse site de conteúdo adulto e aquilo é visto como uma profissão. É uma profissão. O que faz uma mãe ou um pai perder a guarda? A gente vai falar mais sobre a mãe, porque normalmente é a mãe que detém a guarda e normalmente é o pai que acusa a mãe em situações assim. Mas o que aconteceria mesmo, o que seria a causa de perder a guarda? Se essa mãe que está produzindo esse conteúdo adulto fizesse isso na frente da criança. Nós podemos falar o seguinte, hoje, até a prostituição, que é considerada uma profissão, nenhuma prostituta não perde a guarda. É mesmo. É a profissão dela. O que faria ela perder a guarda? Se ela começasse realmente a manter relações na frente da criança. A começasse a fazer esse tipo de situação na frente da criança. E a criança fosse contar, né, para os amiguinhos, para os parentes, e isso realmente viesse à tona. Mas tanto o homem quanto a mulher ter um conteúdo
sensual num site adulto, assim, de jeito nenhum que perde a guarda. De forma alguma. É uma profissão, é visto como uma profissão. Aliás, é tão rentável que ela vai dar uma qualidade de vida muito melhor para aquele filho, né? Nossa. Às vezes muito melhor do que se ela trabalhasse numa profissão mais simples, mais comum, né? Então, assim, é rentável, é uma profissão e não perde a guarda, de forma alguma. Só perderia realmente assim, se provasse que ela está fazendo aquilo na frente da criança, Tá causando algum dano psicológico, alguma coisa assim. Mas se aquilo é profissão, ela está reservando aquele momento para aquela profissão, não tem E aquela problema. mãe que é baladeira, que só vive na balada, Nossa, ela corre o risco de perder? isso sempre vem do papai, né? Ah, sempre. Eu tô te pagando pensão para você sustentar os seus machos. Isso, Normalmente é isso. assim Você que tá é na feito. balada, Eu tô dinheiro. para você fazer a sua chapinha no A cabelo. chapinha, é verdade, a sua escova Exatamente, definitiva. como se aquela pensão fosse horrores, né? Uhum. Bom, vamos lá. A mãe baladeira, o pai baladeiro. Pode ir, pode curtir, pode ter outros relacionamentos, pode beijar na boca, pode passar a noite fora, pode fazer o que quiser. Não vai perder a guarda desde que, naqueles dias que ela está indo para a balada, ela deixa as crianças em segurança com uma pessoa capaz. Ah, eu vou deixar com os avós, eu vou deixar com a babá, eu vou deixar com um adulto responsável. Não tem problema nenhum. Pode ir para a balada, pode curtir a vida, pode refazer a sua vida amorosa, que não vai ter problema nenhum. Essas acusações normalmente vêm do homem, que ele não quer que a mulher refaz a vida. Isso é um machismo muito grande. Ah, mas a minha ex estava na balada. Onde será que estavam os filhos? Bem cuidados. Com os avós, com uma babá. Entendi. E você, estava onde? Entendi. Então, eu tô, assim, parece um pouco machista isso, mas realmente Não, essa acusação... Mas é porque são coisas bem comuns que sim, acontecem, sim, né, exatamente. E isso a gente não falando nem como advogado. Nós falando assim, de uma forma bem cotidiana. Cotidiana, né, o que exatamente. acontece. Mas realmente não perde a guarda de forma alguma. Esses dias até eu vi, antes de ontem, estava vendo no Instagram, os pais foram para balada, passaram 24 horas e largaram as duas crianças, dois meninos, né, dentro de um apartamento e só descobriram porque acabou a bateria do celular e o menino começou a gritar lá Eles nem sabiam que os pais tinham saído, então começaram a chamar na sacada. Aí chamaram o bombeiro para saber o que estava acontecendo. E eles estavam sozinhos, os pais da balada. Não, mas você sempre imagina numa situação dessa, os pais, né, juntos. Ou seja, os dois vão perder a guarda. Tá? Né? Os dois. Num caso desse, realmente, a guarda vai para os avós, vai para alguém. Aí realmente não tem nem que advogado fazer alguma coisa. Não tem nem como, né, doutora? Não tem. É desleixo mesmo. De jeito nenhum. É como a mãe ou o pai que esquece a criança dentro do carro. É verdade. Né? Tudo bem, às vezes está com tanto problema. Mas às vezes você esqueceu por 2 minutos, mas o problema é quem esquece um dia. Esquece o dia todo, né? Exatamente. Já tivemos vários casos, né? Sim, sim. Doutora, falando aí em traições e tudo mais. Bom, vasculhar o celular do marido ou da esposa, é verdade que isso é crime? É caracterizado crime. Não pode. Mesmo que ele esteja me traindo? Mesmo que esteja traindo. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vamos lá, explica pra gente. Vamos lá. Bom, primeiro que traição, já falei, não é crime. Então, você tem o dever de fidelidade com o seu namorado ou com o marido. Pegar o celular sem autorização é uma invasão de intimidade, uma invasão de privacidade. Você realmente precisaria da autorização, mesmo casado, mesmo namorado. Se você pega sem autorização, você realmente vai estar cometendo um crime. Tá? Isso é um crime dentro do Código Penal, um crime de reparação de danos também. Ah, mas e se ele estiver me traindo e ali tem provas? Você não pode pegar aquelas provas, porque você adquiriu de forma ilícita. Porque você cometeu um crime de pegar o celular dele sem autorização. Então, aqueles prints de mensagem não vão poder ser utilizados dentro de um processo. Tá? Muitos advogados acabam utilizando, mas isso não pode ser levado em consideração pelo magistrado. Porque realmente, pegar aquelas conversas, aqueles prints de conversa sem autorização, você invadiu a intimidade e a privacidade do outro, ainda que seja marido. Então, não pode. Mulheres, olha aí, fala, doutora. Não pegue o celular do marido. Homens, não pegue o celular da esposa. Não pode. É crime. É crime. É crime. Nossa, às vezes você vai querer se livrar aí, ou você está numa traição, no fim sobra para você. Sim, porque aí se você pegou prints de forma ilícita, pegando o celular, que você que cometeu um crime,
por ter invadido ali a privacidade, a intimidade do outro, né? E ainda não vai poder utilizar aquilo dentro de um processo. Então, né? Realmente não pode. Nem não quando o dá. marido vai no banheiro, assim, escondidinho, Nem, né? tá? Não pode. Doutora, em termos aí, em épocas de modernidade, tudo, a gente ouve muito falar dos sugar daddy e das mommy daddy, das mommy sugar. Mommy, né, no pai, caso pai e mãe, né? É possível fazer um contrato para não estabelecer uma união estável? Sim, não só união estável, como também namoro, né? Nós podemos fazer um contrato, que é um contrato de prestações de serviço, né? Então, assim, um homem e uma mulher bem-sucedido, isso a gente quase não vê aqui por ser interior, mas a gente tem muitas situações que a gente vê isso nas grandes capitais, de um homem e uma mulher bem-sucedida, que quer contratar os serviços de um rapaz, de uma moça, e não quer gerar vínculo de afetividade e nem vínculos financeiros ou jurídicos com aquela pessoa. Então, ele faz um contrato de prestação de serviço, colocando as cláusulas nesse contrato de que não é namoro, não tem intenção de namoro, não é público, não tem intenção de constituição familiar, ainda que seja duradouro, mas são com encontros eventuais. Então, assim, realmente um contrato de prestação de serviço. Você vai me dar aquilo que eu quero e eu vou te pagar o preço por aquilo que você está me oferecendo. Sem vínculo afetivo nenhum, sem vínculo de namoro nenhum, sem vínculo de união estável nenhum. E esse contrato pode ser colocado uma infinidade de cláusulas, até cláusula de infidelidade. De repente, eu estou te contratando e eu não quero que você tenha um outro relacionamento. Uhum. Eu vou te suprir em tudo que você precisa, mas eu não te permito que você tenha um outro relacionamento. Tanto o homem quanto a mulher, né? Tanto faz. E esse vínculo é só dentro do contrato. Eu não quero que gere um namoro. Eu não quero, lá na frente, quando romper esse contrato, ou quando esse contrato finalizar, que essa pessoa venha buscar junto à justiça, achando que tem direitos, da partilha desses bens após esse contrato. Olha, mas eu fiquei com você desse período até esse período, e nesse período você angariou mais tantos bens. Eu quero a partilha disso. Não, mas espera aí. A gente não era namorado e não tinha união estável. O que nós tínhamos, então? Nós tínhamos apenas um contrato de prestação de serviço. Só isso. Então, tem muitos casos. E isso é incrível. Esse contrato é maravilhoso. É ótimo, É né? ótimo. Você imagina a quantidade de problemas que são evitados com contratos assim? É que nós ainda não estamos preparados emocionalmente para esse tipo de contrato. Mas se você colocar friamente a análise desse contrato, isso evita um monte de problemas. Imagina uma alta executiva, né? Uma mulher poderosíssima, de um cargo, numa empresa, numa multinacional, e ela acontece ali de gostar sei lá, do porteiro, do zelador, ou enfim, né? Sim. Mas ela não é uma pessoa que ela pode apresentar ali para o convívio dela, né? E frequentar os lugares com ela, então... Talvez ela nem queira. Nem queira também, Eu né? quero continuar sendo aquela mulher sozinha, solteira. Eu não quero que isso atrapalhe a minha profissão. Eu não quero que isso atrapalhe a minha vontade de crescer profissionalmente. Então, eu prefiro pagar para ter esses serviços que eu quero, sem gerar vínculo nenhum. Eu não vou te apresentar para a família, eu não vou te levar para a sociedade, eu não vou apresentar como se namorado fosse, não vou morar com você. Eu só quero que você me preste os serviços nesse momento, dentro dessas cláusulas desse contrato. Isso é maravilhoso. É bom mesmo, verdade, né? E, doutora, eu queria que a senhora contasse algum caso pra gente, que você deve ter muitas histórias aí. Qual, assim, um que realmente chamou bastante a sua atenção, que esse você vai levar aí para sua carreira? Olha, eu tenho alguns casos que geram muita risada dentro do escritório e que talvez eu vou levar para a vida toda. Nunca eu vou esquecer situações assim. Eu vou contar um caso que nós tivemos dentro do escritório sobre um acessório erótico, né? Vulgarmente chamado de vibrador, né? Então, foi uma situação assim, eu fui procurada pela mulher, porque o marido queria que ingressasse com o divórcio. E ele falou, você busca sua advogada, eu vou buscar o meu advogado, que quero colocar fim a essa sociedade conjugal. E eu falei para ela, mas quantos anos de casado vocês têm?
Ah, nós temos 15 anos de casado. E qual é o motivo do divórcio? Olha, a gente se dá super bem, temos filhos, tá tudo ok. Mas ele achou um vibrador na minha bolsa. E ele achou que isso foi infidelidade, que eu estava traindo ele, que isso foi uma traição, e ele está se sentindo traído e ele realmente quer o divórcio. Eu tentei de todas as formas até conversar e falou, olha, não é isso, vamos tentar. Não, doutor, ele não quer. É porque o motivo banal, né? O vibrador, né? Até porque hoje é tão comum hoje, né? É verdade. As mulheres são tão pra frente com isso, os homens já aceitam tanto isso. Mas, enfim, fomos para audiência com essa justificativa. E tem uma coisa, hoje em dia, a gente não costuma dizer os motivos do divórcio, da separação, até porque não importa mais, basta um querer, né? Antigamente, quando foi feito esse divórcio, quando era litigioso, a gente tinha que contar o motivo. Então, dentro do processo foi contado o motivo. O juiz, o magistrado, ele já sabia daquilo. Bom, chegando na audiência, como sempre, o juiz tem que tentar compor as partes, tentar, né, de alguma forma, conciliar. Realmente vocês não querem tentar novamente? Não quer. Por quê? Porque houve a traição. Quem traiu? Ela me traiu. Como me traiu? Com isso daqui, ó. E ele tirou aquele vibrador imenso, rosa pink. E batia na mesa e falava assim, ela me traiu com isso daqui. De primeiro momento, eu comecei a rir. Depois, você vai ficando numa situação meio assim. E toda vez que o magistrado fazia uma pergunta para ele, ele batia aquele vibrador na mesa. Nossa! E ficou uma situação, um clima assim. E aquele juiz olhava para mim, tipo assim, doutora, você não vai fazer nada? Eu vou fazer o quê? Não tem que ser feito, né? Bom, não houve acordo, de forma alguma. O próprio juiz falou, olha, isso é um acessório que dá para vocês dois brincar, vai junto para algum lugar. Você tá me chamando do quê? De homossexual? De gay? O homem não se usa isso daqui. Não, mas é de vocês dois. Não. Bom, ele era meio turrão, uma pessoa mais rústica, assim. Foi feito o divórcio. Finalizando o divórcio, ela me puxa do lado e fala, doutora, pede para mim o meu vibrador. Eu falei, você tá falando sério? Tô falando sério. Aí eu, com aquele jeito, bem assim, falei, excelência, ela queria o vibrador. Isso é sério? Eu falei, é sério, é dela, né? Tem que devolver. O senhor pode devolver para ela, então? Ela quer continuar usando isso daqui? É isso que ela quer? Mas você não divorciou? Devolve para ela o brinquedo. Não, eu não vou devolver. Na hora eu falei, doutora, é uso personalíssimo, é dela, ela comprou, é caro, tem que devolver. Devolveu, claro. Olha, nós saímos daquela audiência, eu achei que eu nunca mais ia viver uma situação. Eu falei, não, isso é inacreditável, não pode ter acontecido. Aconteceu. E sabe que passado muito tempo, eu encontrei essa minha cliente, e aí, como é que tá? Voltou com ele e tal. Imagina, doutora, que voltou de forma alguma, ele não me perdoa nunca, ele fala pra todo mundo que eu traí ele. Pra todo mundo eu sou uma adúltera. Então, assim, isso foi um caso que marcou, assim, não é uma questão assim, como nós somos... à frente do nosso tempo, né? Nós somos mulheres à frente do nosso tempo. Então, se a gente analisar que isso é tão comum para nós, como isso pode causar o divórcio? Verdade. Como pode ter pessoas que não têm esse conhecimento de entender que isso não tem nada a ver com traição, não tem nada a ver, né? Mas aconteceu. Quer dizer, um casamento destruído, um casamento de 15 anos destruído, porque na cabeça dele era uma traição. Uma traição. Nossa. Então, isso é uma coisa que eu não vou esquecer jamais. Pela vergonha que eu passei, claro, uma audiência. A situação, né? Exatamente. Mas eu nunca vou esquecer, de forma alguma. E como é que é a história da mulher que não quis usar a cinta peniana? A cinta peniana. Olha, essa da situação foi uma situação que aconteceu com uma colega nossa do escritório. Eles fizeram um contrato, antes do casamento, de que... Nesse contrato, foi um contrato antes do casamento, que ela teria que usar uma cinta peniana e manter relações sexuais com o marido. Ela utilizar a cinta nele. Entendi. Tá? Então, ficou no contrato estipulado que ela teria que fazer isso com cláusulas que, se quebrasse esse contrato, teria que indenizar uma reparação de danos, uma multa e tudo. O que aconteceu? Eles pediram o divórcio, porque ela se apaixonou por uma outra pessoa e não queria mais continuar o casamento. E aí, nisso, com o divórcio, quebrou-se aquele contrato. Quebrando o contrato, ele entrou com a execução do contrato, pedindo a multa e a reparação de danos, porque, na verdade, ele acabou entrando com a execução do contrato antes do divórcio sair.
Porque um pouco antes do divórcio, ela já não queria mais aquilo. Ela já falou, eu não quero mais, não tenho mais interesse em fazer isso, não quero mais. Então, ele já entrou com a execução desse contrato antes do divórcio, porque ela já não queria mais. E aí, ele estava cobrando a multa porque ela não usava mais a cinta peniana para transar com ele. Gente, não, olha, nós vamos morrer e não vamos ver de tudo, É a viu, querida? diversidade. É uma diversidade muito grande, né? Ai, doutora. Olha, você é uma mulher lindíssima, toda malhada, você estava aqui, né, contando aqui antes da gente começar sobre as questões dos seus tratamentos, da sua suplementação, quanto que isso mudou a sua vida. Então a gente Sim, vê que você, além de ser uma mulher linda, tem um corpo lindíssimo, você tem várias tatuagens, né? algumas. E a gente, assim, sabe que dentro do direito, né, quem olha, isso daí causa alguma má impressão, assim, ou você já sofreu algum preconceito por conta disso? Já sofri bastante preconceito. Olha, hoje, até juízes são tatuados hoje. A gente pode Sim, falar que hoje é verdade. mais aberto. Mas existe ainda, sim, uma minoria que tem um Uhum. preconceito muito grande. Mas eu vivi uma situação, e essa situação eu acho que nem eu, nem o juiz, nem a promotora de justiça vai esquecer nunca mais na vida. Uma comarca da nossa região, eu fui para uma audiência criminal, e era uma audiência grande, tinha muitas testemunhas e muitos advogados, porque eram 3 réus e 3 advogados, cada um representando um réu. E aí eu sentei e coloquei os braços, e eu estava com uma blusa, nada de alça, porque eu não faço audiência de alça, eu estou sempre com uma blusinha, ou até manga, não por conta da minha tatuagem, mas Sim. por uma questão de formalidade mesmo. É. E eu estava com uma blusinha aqui, uma calça social, aguardando começar a audiência. Sentado com os outros colegas advogados, e eu cruzei os braços e coloquei as mãos assim em cima da mesa e a promotora de justiça na minha frente. Eu percebi que ela começou a ficar numa inquietude que não parava. E ela encostava, e ela passava a mão nos braços, e ela foi ficando inquieta. De repente ela falou assim para mim, doutora, a senhora não tem uma blusinha, um blazer, alguma coisa para poder colocar? Eu falei, não entendi, doutora. Aí ela falou assim, a senhora não tem um casaquinho, um blazer? Eu falei, eu não entendi o porquê, doutora. Aí ela falou assim, doutora, é que nós aqui não estamos muito acostumados de ver essas tatuagens assim. Eu falei, doutora, a senhora tá agindo de preconceito com as minhas tatuagens? Nossa. Aí ela falou assim, não é isso. Eu falei, não, é isso. É isso, e nós temos 2 colegas aqui que tá vendo isso. E nisso, o magistrado estava um pouquinho acima de nós, com o computador na frente. Eu percebi que ele olhava só Por cima da tela. por cima da tela, assim, sabe? Aí eu falei, doutora, eu gostaria que a senhora repetisse o que a senhora está falando. Aí ela falou assim, não, doutora, é que a nossa comarca é uma comarca pequena, nós não estamos acostumados. Eu falei, doutora, a senhora é representante do povo. A senhora deveria estar protegendo as pessoas de preconceito e não agindo de preconceito como uma advogada. Nossa. Ela ficou daquele jeito, eu falei, excelência, eu gostaria que constasse em ata de audiência o preconceito da representante do Ministério Público contra a advogada. É mesmo? E aí, Eita. na hora, o juiz só deu uma esticadinha no pescoço e falou, oi? Eu falei, doutor, eu quero que conste em ata. A audiência parou, virou aquela confusão, ela tentando se, retratar daquilo. Eu falei, doutora, a senhora realmente tem que se retratar disso. Eu falei, a senhora está com o representante do povo, a senhora teria que estar protegendo todos do preconceito. Como a senhora pode agir? Se está agindo de preconceito comigo, que sou conhecedora da lei, você imagina com quem não pode, né? Com quem não conhece a lei? Bom, nós paramos a audiência por, eu acho que uns 40 minutos. Mais ou menos isso. Só que eu sou uma pessoa nada pacífica, e aí eu já berrei, gritei, já falei um monte, já me senti extremamente ofendida por que aconteceu. E aí, no final de tudo, eu falei, olha, doutora, eu só vou te falar uma coisa. Quando eu era estudante de Direito, isso há 20 anos atrás, costumava-se dizer que só tinha tatuagem marinheiro e bandido. Verdade. Eu não sou marinheiro. A senhora está me comparando a quê, então? Nossa. Bom, terminamos a audiência, quando chegou lá fora ela veio me pedir desculpa, aquela situação toda. É claro que me pediu desculpa simplesmente para não ser, porque eu realmente ia representar ela e tudo, né? Mas eu sei que ela só veio pedir desculpa por conta disso, não porque ela ia mudar a visão de preconceito dela, né? Mas essa não foi a única vez que eu sofri preconceito, não. Foi uma infinidade de vezes. Quantas vezes eu entro em audiência com blusa aqui
Eu percebo os olhares. É nítido os olhares das pessoas, tipo assim, como essa advogada, né? Da mesma forma que às vezes eu posto na academia, o pessoal fala, nossa, como uma advogada postando foto com roupa de academia, uma advogada postando foto de biquíni, como isso? Gente, isso não diminui o meu conhecimento, o meu trabalho, nem é nada. o seu estilo de vida, Exatamente. né? Que você posta ali a sua vida. Você Sim. é uma advogada, mas você também é uma pessoa, uma mulher, né? Que tem os seus compromissos, Claro. tem os seus hobbies, né? Você sabe que eu sempre falo assim, gente, eu estou advogada, eu não sou advogada. Ser está embutido em mim. Verdade. Eu não sou, eu estou. Eu posso amanhã não estar mais advogada. Então, ser advogada é muito forte. Eu não sou totalmente advogada. Eu estou advogada nesse momento. Mas eu sou a Viviane. O meu ser é a Viviane. E estou advogada como profissão. Então, isso as pessoas não conseguem muito que separar essa situação. Entendi. Você sabe que tem uma situação que me lembrou? Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e uma pessoa me fez uma pergunta assim. Doutora, você posta algumas fotos sensuais com esses tatuagens, às vezes de biquíni. O seu marido deixa? Oi! E aí eu falei assim, olha, isso é uma pergunta que normalmente vem de homem, claro, não sendo preconceituosa, porque muita mulher tem o preconceito com outra mulher, e não é nem só o preconceito. A mulher tem com a outra mulher o medo de elogiar. Ela tem muito medo de elogiar. Porque quando ela elogia, ela traz atenção para aquela mulher. Ela tem medo de outras pessoas ou o próprio marido olhar para aquela mulher. Então, ela acha bonita, mas ela não elogia, porque ela vai levar atenção para ela. Entendi. Levando atenção para ela, ela corre risco. A mulher insegura, claro. E aí eu fui responder essa pergunta dessa pessoa que falou, seu marido deixa? Aí eu falei, olha, eu vou responder essa pergunta assim, eu sou maior, capaz, responsável, sou eu que pago as minhas contas, sou eu que sou responsável por tudo que eu faço, por todos os meus atos. Uhum. Eu jamais vou pedir autorização para homem nenhum, e nem para o meu marido, para eu postar ou não alguma coisa. Da mesma forma que eu não quero que ele peça para mim. Só que só fica com uma mulher segura como eu, um homem seguro. Porque se ele não for seguro, ele não convive comigo. De forma alguma. Então, eu nunca vou pedir autorização para o meu marido para postar alguma coisa, eu nunca vou pedir autorização para fazer uma tatuagem, eu nunca vou deixar de fazer uma tatuagem por conta da minha profissão, porque isso não modifica quem eu sou. Nunca. Verdade. De forma alguma. E da mesma forma que eu também não quero que ele peça para mim disso de jeito nenhum. Então, eu respondi dessa forma. Eu falei, olha, e eu sou uma mulher muito segura de mim, muito segura de quem eu sou. E eu não preciso pedir autorização, permissão, para ninguém para fazer o que eu quero. De jeito nenhum. Imagina para o marido, então eu vou dar esse poder para ele? Nunca. É uma mulher empoderada, de né, jeito doutora? nenhum. Exatamente. Doutora, e como é que é a sua rotina aí de vida? Você treina, você, como comentou aqui, faz acompanhamento, né? Com um nutrólogo, você tem aí a sua suplementação. Sim, sim. Você comentou também que você pesava 46 quilos, você era bem magrinha. Eu tenho até uma foto no meu Instagram bem recente que eu fiz o antes e depois, assim, sabe? Aquela magrinha, com uma bundinha assim, um popozão agora, assim. Bom, é assim, eu comecei a cuidar de mim aos 45 anos. Eu faço 50 esse ano. Aí o pessoal fala assim, nossa, 50 anos, só 50? Não, só 50 não, 50 é meio século de vida. Verdade. Eu vivi pra caramba, né? Claro que a gente é jovem, mas eu vivi muito nesses 50 anos. E aí, aos 45 anos, eu nunca tinha feito um botox, eu nunca tinha me cuidado. Claro que eu era uma pessoa, né, que tinha medo de engordar, então eu me cuidava um pouquinho, ia eventualmente para academia, eventualmente fazer uma atividade física, alguma coisa assim. Mas eu tinha aquele medo que toda mulher tem, engordar. Porque na minha cabeça, eu achava que o símbolo da elegância era a mulher muito magra. Uhum. Então, eu tenho 1,70 m e eu pesava 46, 47 quilos. Quando passava dos 47, nossa, me abalava de eu fazer dieta de um dia. Porque realmente eu não queria engordar. Eu achava, na minha cabeça, que era doente, de que eu não podia engordar. Para ser bonita, para ser elegante, eu tinha que estar magra. E aí, eu percebi que eu comecei a envelhecer muito por conta disso, dessa magreza toda. E aí, eu falei, olha, eu vou procurar ajuda. Então, primeiro, eu tratei a minha cabeça de entender que eu podia ir no nutrólogo, eu podia ganhar peso, eu podia ganhar massa, eu podia contratar um personal, eu podia ficar maior, que eu ia
continuar sendo uma mulher bonita, feminina e magra. Sim. Então, desses 5 anos para cá, são 5 anos treinando e com acompanhamento de nutrólogo, de nutricionista e de personal, eu vou na academia todos os dias, de domingo a domingo. Não importa se faça chuva ou faça sol. Todos os dias eu vou. E eu ganhei 23 quilos. Olha isso. Né? Hoje eu tô com quase 70 quilos, eu saí dos 46, 47, quase 70 agora. Eu mudei, na verdade, um número de casa, de roupa, porque eu usava 36, eu passei por 38. Olha só. De massa muscular, tudo. Claro que hoje eu me vejo, né? Eu falo assim, não importa a balança, importa eu olhar no espelho e falar, E você se puxa gostar. vida, como você tá legal. Que bom. Então eu gosto disso, olhar no espelho, o pessoal fala, ai, mas não, será que aos 50 anos... Puta, eu sou uma puta de uma gostosa, cara. Aos 50 anos, eu me isso cuido, daí. a minha alimentação é legal, eu vou pra academia todo dia. Eu me cuido pra mim. É pros outros? Não. É pro meu marido? Não. É pra competição com alguém? Não. É pra mim. Porque eu quero Isso tirar a roupa, mesmo. olhar na frente do espelho e falar, meu, tá valendo a pena. Isso Vale a aí. pena a dieta, vale a pena o treino, vale a pena tudo isso. Então, eu comecei aos 45, vou fazer 50 agora, com 23 quilos a mais. E eu acho que eu tenho Mas 23. com um corpo muito mais bonito do que com 46 quilos. Exatamente. Doutor, e qual que é a diferença da Viviane atleta e da Viviane advogada? A chatice. Eu sou uma pessoa... Eu sou um mau humor, eu sou muito mal-humorada. Nossa, não parece. Dentro da minha profissão, eu sou uma pessoa extremamente mal-humorada. Por quê? Eu brinco com todo mundo, eu tiro sarro de todo mundo, eu faço piada de tudo. Mas eu sou muito exigente profissionalmente. Muito exigente. Então, eu quero tudo certinho, eu quero as Sim. petições certinhas, eu quero que todos que estão comigo leiam um livro, estudem. Então, eu acabo sendo aquela pessoa mal-humorada porque eu exijo demais. Entendi. Então, o mau humor é a minha característica. Tanto é que se pegar nos comentários de fotos minhas, o pessoal às vezes fala assim, eu amo essa advogada. Ela só é mal-humorada, mas eu amo ela. Olha só. Então, assim, dentro do escritório, eu sou o mau humor. Eu sou séria. Tanto é que as pessoas falam, nossa, em audiência você é tão sério, eu fico até com medo. E na academia, com o cavalo, no dia a dia, eu sou aquela pessoa que não leva nada a sério. Nada. Você não consegue nem conversar sério comigo. Porque eu realmente sou outra pessoa. Profissionalmente, eu estou naquela profissão. Você está e você quer Eu quero o melhor. Quer o melhor. Exatamente. Fora da minha profissão, eu sou a Viviane. Sim, a mulher empoderada, a mãe, exatamente. a esposa, a atleta. Sim. Então as pessoas às vezes não conseguem entender quando eu falo, dentro do escritório, eu estou advogada. Uhum. Fora do escritório, eu sou a Viviane. Que Aqui legal. é estar e aqui é ser. Então aqui eu sou a Viviane, que vai contar piada, vai falar palavrão. Eu falo palavrão em audiência também. É Mas mesmo? vai falar palavrão e tal e tudo. E pode lá? Olha, às vezes a gente se excede um pouco, Sim, e aí, acontece, às vezes, né? e é gravado, às vezes fica um pouco chato. Mas a gente se É leva. o sangue que corre ali, né, doutor? O exatamente. sangue da justiça, né? Sim. Que legal. E eu sou aquela que todo mundo conversa comigo, acha que eu tô brigando, né? Aham. Porque eu falo alto, eu falo com as mãos, né? É aquela espanhola que fala desse jeito. Quem vê eu conversando com alguém fala, meu Deus, olha a briga. Não é briga. Tá todo mundo rindo. Doutora, adorei nosso bate-papo. Nossa, foi muito esclarecedor, com várias coisas, assim, da nossa modernidade, coisas que a gente ouve hoje. Saímos, eu acho que daquela esfera, daquele coisa de direito familiar, aquela coisa maciça. Adorei, foi um bate-papo mesmo, assim, bem esclarecedor, bem bacana, nos termos de hoje. Eu adorei, viu, doutora? Parabéns. Parabéns, né, pela sua competência, sua carreira, parabéns pelo seu corpo, pela sua persistência, a sua disciplina, porque não é fácil a gente ser uma atleta aí, 5 anos, treinar de domingo, né, a domingo, não é fácil. Fazer dieta, assim, marmitinha pesadinha. Marmitinha, levar pra audiência marmitinha. Exatamente, não é fácil não. Que legal, você é o retrato de uma mulher empoderada, de uma mulher bem resolvida. Gostei muito de te conhecer, viu? Foi um grande prazer ter você aqui. Olha, eu que agradeço. Eu tentei falar de forma mais popular e clara possível, sem aquele juridiquês que todos os advogados falam, para esclarecer para as pessoas mesmo, né? Tudo que acontece hoje. E tirar aquele direito de família tão emotivo e mostrar que hoje é muito mais contratos, né? Nós podemos
fazer uma família inteira muito feliz com base num contrato. Olha só. Né? Antes não, era baseado na emoção. É ruim falar isso, né? Porque as pessoas a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa não tem sentimento, não. Não é questão de sentimento. Né? É como o casal que fala assim, eu só vou fazer meus filhos felizes se a gente continuar junto. Está totalmente infeliz o marido e a mulher. Mas a gente tem que ficar junto por causa dos filhos. Não, pai e mãe infeliz não faz filhos felizes. É verdade. Então, não é assim que funciona o direito de família. Direito de família tem que ser mais leve, tem que ser mais tranquilo. E se precisar colocar tudo dentro de um contrato, vamos colocar, que nós vamos evitar um monte de problema. Olha, isso aí. Doutora, temos uma lembrança aqui para você, que é a nossa caneca aqui do nosso podcast. Obrigada. Para você tomar aí o seu café da manhã. Você toma café? Muito. Sem açúcar, né? Muito. Deve ser. Ó, pior que não é, hein? Ah, não? Então não, tá. Não é. Então nisso nós estamos juntos. Não é. Eu sou uma falsa atleta, viu? Eu tento, mas... Então, olha, eu acho que eu sou um pouquinho também falsa atleta, mas eu finjo pro meu próprio ego que eu sou uma boa atleta. Tá bom, mas nós estamos bem. 50 anos de idade, estamos bem, né, nossa, doutora? eu sou uma cinquentona que eu mesmo ficaria comigo, eu acho. Aí, pronto. Não é? Eu acho que eu penso assim, olha, eu sempre falo assim, aquela pessoa faria isso? Se eu pensasse eu faria, eu falo, não. Essa mulher, ela é bonita o suficiente para outra pessoa ficar? Né? Eu sou bonita o suficiente para eu ficar comigo mesma. Exatamente. Então, se eu me acho bonita assim, aos 50 anos, não é? Parabéns, Então, mérito nosso, mérito nosso. seu, é isso daí, Verdade. gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe este episódio que tá muito legal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele likezinho pra gente, ok? Espero vocês, então, até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Obrigada, gente. Tchau!